O que me passaram ontem foi que o Flamengo quer um ano de contrato, não quer ampliar, o Everton Ribeiro queria 2, agora já pensa em estipular metas, mais ou menos no modelo Davi Luiz, mas não é bem o que o Flamengo quer. E a minha grande dúvida é se o Flamengo vai manter a postura ou se ele vai recuar, como no caso do Bruno Henrique, que acabou acertando 3 anos. E agora não anuncia o Bruno Henrique oficialmente. Já está renovado o Bruno Henrique, tá? Já está renovado. Por que não anunciam? Porque parte da torcida, da imprensa, questiona a duração do contrato. Vamos ver agora com o Everton Ribeiro como é que vai ser. Eu não sou contra o Everton Ribeiro, mas eu penso assim, veja bem, eu tenho que tentar ser, nós todos temos que tentar ser coerentes. Eu critico pra cacete quando o clube de futebol gasta mais do que arrecada, não tem controle, não trata bem o seu próprio dinheiro e acaba se encalacrando. O Flamengo tem uma situação financeira invejável no futebol sul-americano hoje, né? Ok. Mas não significa que possa fazer tudo de qualquer maneira. O Everton Ribeiro, ele, por méritos, ele alcançou um patamar salarial elevado dentro do Flamengo. Não é o maior salário, mas é um salário alto. Eu diria que está logo abaixo ali dos mais altos, pelo que a gente sabe. Eu não falo salário do jogador, não vou ficar aqui falando número, mas... E ele merece, palmas para ele. Aliás, o título da Libertadores 2022 tem muito dele. Não só pelo passe para o gol, não, jogou bem para caramba aquela reta final ali. E a jogada com o Rodinei ali. O Rodinei também tem as digitais dele ali naquele gol do Gabigol. Gol da vitória sobre o Atlético. Uma atuação ruim, por sinal. Mas ganhou. E muito pela capacidade dele. É um tremendo de um passe. Assistência, tirando a bola da curva, no 3 dedos, sensacional. Só que esse 2022 foi o ano passado. Estamos já no ano que vem, quase, né? Estamos no final do ano de 2023. E ele caiu esse ano. O valor dele ele diminui. Outros clubes que esperam ter o Everton Ribeiro para ser titular admitem pagar um salário alto porque pensam, não pago a multa e ele vai jogar aqui. No Flamengo, ele não vai jogar. Ele vai ser reserva. Salvo uma enorme surpresa. Ou alguém apostaria hoje qualquer valor de que ele vai ser titular. Ele já terminou a temporada como um reserva que nem entra em todos os jogos, certo? Já terminou assim. Que tem aquele reserva que entra sempre, aquele que entra às vezes. Ele já virou reserva que entra às vezes. Com o técnico que o levou para a Copa do Mundo, que gosta dele, obviamente, o Tite. A tendência agora é ele perder mais espaço, que chegou o De La Cruz, que vai ocupar aquilo ali. O Gerson está arriscado aí para o banco. Então é lógico que a concorrência aumenta. Automaticamente, do meu raciocínio, se eu fosse dirigente, eu pensaria, bem, esse valor por esse jogador, ele já, para mim, ficou desproporcional. A folha de pagamento do Flamengo é altíssima, cara. Altíssima. O Diego Ribas permaneceu, mas teve um ajuste ali. Ele se readequou a uma outra realidade como suplente que ele era. E a proposta do Flamengo, pelo que sei, é para manter o mesmo ganho. Que eu já acho um bocado de coisa. Aí ele quer ir dar 2 anos. Eu, sinceramente, não sou contra o Everton Ribeiro, mas eu acho que é uma relação custo-benefício, na minha opinião, que não é boa. Que não é boa. Ah, mas aí não vamos ficar sem jogadores. Pois é, o desafio é esse, equilibrar isso. Então, talvez valha mais a pena até tentar um investimento em alguém mais jovem que vai compor o elenco e que possa ter... Que é um dinheiro. Só o salário do cara, mais 13º, tudo, premiação, bônus, luvas do diabo que tem, soma tudo e depois, no final dos 2 anos de contrato, vê quanto que dá. Se bobear, dá para contratar um jogador lá fora com esse dinheiro, cara. Não é pouco, não. E assim, não estou questionando. Acho que salário o cara ganha a conta ele mereceu. Mas assim como você negociou no momento de alta um aumento, assim, é uma carreira diferente, né, jogador de futebol. Tem a hora do declínio, que aí você começa a mudar. Então, acho que essa é a questão. Como é que o Flamengo negocia isso? Enfim. Uma informação que eu tive, né, além da reunião que deve acontecer hoje, quando eu falo deve, porque eu já vi reuniões serem desmarcadas, mas que a princípio está marcada para hoje entre as partes, é que o Everton Ribeiro queria 2 anos de contrato, o Flamengo 1, e o staff do Everton, os representantes, chegaram a oferecer do Flamengo. Então, beleza, 1 ano de contrato com metas renovável por mais 1. E o Flamengo não quer aceitar, até porque também se forem metas igual do Davi Luiz, que dá para bater rapidinho, né, então acaba renovando por 2 anos. Então, enfim, essa é a informação que eu tive. E o Herbert Martins mandou um superchat falando aqui, faço podcast, Mauro César e seus amigos, já pensou? Manda um abraço aqui pro Herbert Martins aqui, que está sempre com a gente, né? Herbert, que é aqui de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. André, eu vou deixar para você falar do Everton, mas como o Mauro levantou a bola sobre a questão que o Everton deve jogar até menos porque chegou o De La Cruz, eu ainda boto mais uma situação, né? O Flamengo acabou de contratar um meia que joga pela direita, que é o Matheus Gonçalves, contratar entre aspas, porque ele estava no Bragantino e ele volta para o ano que vem.
Mas tem o Dela Cruz, que também joga nessa faixa do campo, é mais uma concorrência para o Everton. Vamos ver, só para você falar, né, o André, vamos ver só o que o Zico falou sobre o Dela Cruz, rapidinho? Bota aí, produção. Com certeza tem jogadores lá da nacionalidade dele, e ele sabe o que representa. Na entrevista que eu vi dele, ele sabe o que é o Flamengo, que joga o futebol que fez o Flamengo ir lá atrás dele, né? Não só o Flamengo, mas com certeza outros grandes clubes devem ter ido atrás também. Então, que joga o futebol dele, o que o torcedor quer ver é isso. Não adianta ele estar preocupado com o que ele jogou no River, ele tem que jogar aqui. Quando você chega no Flamengo, você tem que jogar ali no Flamengo. E ele, qualidade, talento e capacidade ele tem. É um jogador que o River, o torcedor do River, tem um grande carinho, que sempre se dedicou, sempre honrou a camisa que ele estava vestindo. E isso é que o torcedor do Flamengo quer. Agora... Tá aí, André. E aí, né, pode pegar o gancho do Everton para falar também da chegada do Dela Cruz. E o Zico falou uma coisa interessante, né? Ele não tem que se preocupar em jogar no River, tem que jogar no Flamengo, né? Que agora está no Flamengo. Não, o Dela Cruz enfim, é uma grande contratação, tem que ver como é que vai ser a adaptação, qual vai ser o posicionamento dele em campo, o sistema, etc. O Everton Ribeiro, ele está sendo tratado como um reserva do Arrascaeta. Para ser reserva do Arrascaeta, o salário dele é muito alto, né? E não dá para ficar fazendo esses contratos em função do que o cara já produziu, ou então com medo do cara jogar em outro clube. Não tem que ter esse apego, né? Acho que o que o Flamengo ofereceu é razoável. 1 ano de contrato. Eu nem isso ofereceria. Não renovaria o contrato, falaria muito obrigado e seria ao menos um de 2019 para contaminar o ambiente, que no caso do Everton Ribeiro nem acho que contamine, porque ele é um cara pacato, tranquilo, mas é uma liderança, né? E eu acho que tá precisando de uma mexida ali. Eu, particularmente, não faria. Lógico que, pelo lado, não tem nada a ver pessoal do Everton Ribeiro, ele parece ser um cara bom, aquele filho dele é adorável, o Totói lá. Por mim, se tivesse dinheiro sobrando, se eu ganhasse nessa Mega Sena aí da virada. Tem que jogar, hein? Não, eu jogo. Eu teria até que... Poderia até ajudar a manter ele lá só por causa do menininho, mas não é o caso, né? Então, enfim, a análise não pode ser baseada nisso, né? Então eu não renovaria com o Everton Ribeiro. Acho que o ciclo dele já se fechou e iria atrás de um outro jogador. E tem outra coisa. O Everton Ribeiro lá no elenco, ele de certa forma, ele ocupa um espaço que poderia ser do Vitor Hugo, por exemplo. Né? Por quê? Porque num momento de substituição não adianta, essa hierarquia, entre aspas, ela pesa. Então o Everton Ribeiro, de repente, entra e o Vitor Hugo não entra, ou entra em outra função e tal. E o Vitor Hugo, a função dele é esse cara que chega na frente, aparece na frente para finalizar, com liberdade de movimentação. Assim ele fez as melhores atuações dele no Flamengo, inclusive aquele golaço contra o Atlético Goianiense pelo Brasileiro de 2020, do ano passado, né? Então, assim... É isso, o Everton Ribeiro ele é no momento uma situação problemática por conta do alto salário e um jogador que a gente sabe que não vai jogar. E aí entra o Dela Cruz, você tem Dela Cruz, Gerson, Arrascaeta, o próprio Vitor Hugo, Matheus né? Gonçalves, você tem Matheus Gonçalves, você tem um esquema com pontas, o que diminui o espaço no meio campo, né? E você já tem jogadores para ocupar essa função e você ainda pode dar oportunidade. Você pode subir o Lohan mais vezes, ou você pode contratar um jogador de mercado com uma boa oportunidade de mercado, ou alguém surgindo, se o Flamengo se interessasse por esse tipo de jogador, que poderia produzir mais com o Everton Ribeiro. Acho que não tem muita dúvida em relação a isso.